mundos diferentes, tá? Ip Man Kung Fu, pra começo de conversa. Isso. Operação Invasão é Pencastilat, que eles chamam, né? A arte marcial indonésia. E outra coisa, Operação Invasão é meio que assim... Eu fico brincando que Operação Invasão é Cavaleiro do Zodíaco pra adulto. Faz sentido. Porque eles estão subindo os negócios. Faz sentido. É meio que uma mentalidade de videogame no roteiro do filme. Eles vão subindo de nível, vai ficando cada vez mais puxado. E os grandes nomes das artes marciais lá da Ásia e de Hollywood estão nesse filme. Ip Man já é uma coisa assim que eu acho muito mais bela e plástica. Tanto na parte do Kung Fu. Olha, isso aqui é a Operação Invasão 2. Tem dois. Tem dois. Esse é o 2. O 2. E aí é até uma discussão. Tem gente que gosta mais do 1. Então, o 2 eu achei bem inferior. Agora, pra mim, eu gosto mais do 1 também. O 1, ele tem uma história incrível. E essa de você ir trocando de andares, e pra cada andar você tem uma surpresa. E aí no final você tem aquele confronto contra aquele mestre. Nossa! Sim! Mad Dog! Ele é demais. Então, e aí você tem o Iko Uwais, que aí depois ele veio até aparecer no Mercenários, esse último Mercenários que a gente trouxe, que foi ridículo. Que ele juntou o Iko Uwais e Tony Jaa. Podia fazer uma cena incrível de luta dos dois e nerfaram os dois. É isso que eu tô falando, cara. Hollywood não sabe usar esses caras. E aí me dá um ódio, vocês não têm noção da raiva. Eu fui ver Mercenários 4, eu sabia. No momento que eu vi a Megan Fox no trailer, e aí, já vi que o filme era... não ia ser o foco da onde a gente queria. Mas a questão ali é que Operação Invasão 1 é um filme muito único. O Operação Invasão 2, ele expande o universo, né? Expande. Do Operação Invasão 1. E é muito bom. E eu acho que é mais demorado. E eu acho até que tem mais luta. Mas é aquela história, pra mim, é um gosto muito pessoal. Eu ainda prefiro Operação Invasão 1. Eu assisto mais Operação Invasão 1. Porque ele tem umas cenas de lutas muito pontuais. Às vezes tu pode pegar até a cena e ver que ela tem começo, meio e fim. Ela tem contexto. Agora, uma coisa muito boa nesses filmes... E eu já não sei dizer se isso é padrão de cinema asiático, né? Eu vejo isso como padrão lá. Os caras não são, assim, brabões de absoluto, entendeu? No Operação Invasão 1, tu tá ligado, a gente vê muito isso. Sofre. O cara, ele tem um personagem, ele tem um arco, e quando a luta tá feia... Ele literalmente sai correndo. Ele não é aquele cara que pega e vai enfrentar e vai detonar todo mundo. Senhor invencível. Ele não tem manto de proteção. Não, entendeu? Então, é legal. Pode ser um pouco estranho pra quem tá acostumado a ver os filmes de ação daqui, de Hollywood, mas vale muito a pena. De novo, galera, assistam Operação Invasão. E você tá falando de artes marciais, o que você acha do nosso querido Votab? Você cresceu com o Votab? É que eu não consigo mais falar Votab diferente, né? Que isso, Votab? Olha aí. Você acha... Eu cresci. Que o Van Damme, assim, é mais Bruce Lee... Aí você tinha o Van Damme. Tô falando Van Damme na questão de popularidade. Porque você tinha o Jack Chan, você tinha o Jet Li. Mas era mais aqueles filmes deles que eles faziam, que era incrível. As coreografias. Que era uma pegada mais asiática, era mais band, né? Mas eu gostava. Van Damme, ele foi meio mainstream, né? Por um tempo. Sim, o Van Damme foi. Então, assim... o Van Damme também fez parte da minha infância. Porque eu via lá na Globo, lá o Esporte Sangrento, o Grande Dragão Branco. E por aí vai. Então, assim, ele era mais... gostava, gente. Eu gostava. Vinha filme de ação, eu gostava, que esses brucutu aí dos anos 80, 90, eu via tudo. E, Deb, faz tempo que esses filmes mais do lado do Tony Jaa, do Iko Uwais, eles não aparecem. Onde estão esses filmes? E também os orientais, né? China, Japão, com o Kung Fu ali, o Tony Jaa vinha mais no Muay Thai também. Filmes dedicados a artes marciais. Filmes que têm uma história ok. Se bem que a história de Operação Invasão ela é bem legal. Ela é bem boa. Mas o foco é a luta. Sim. Né? Faz tempo que a gente não tem filmes que o foco é confronto. Verdade. Por que você... como você observa isso? É demanda? É a galera que não quer mais assistir? É falta de criatividade? Falta de dinheiro? Eu acho que talvez... Eu nunca parei pra pensar muito nisso não, mas é uma boa reflexão. Talvez... E aí, quando você fala assim, não se fazem mais, na Ásia tem que esclarecer. Continuam se fazendo o tempo todo. O do Donnie Yen, nos últimos 3 anos, eu acho que ele fez uns 3 filmes. É Hollywood, né?
em Hollywood, eu acho que rolou já uma padronização de filmes de ação. Primeiro porque Hollywood nunca foi tanto assim de arte marcial propriamente dita. Eu acho que, eu sempre vi assim, esses caras eles vêm como um colateral dos filmes de ação de Hollywood. Por exemplo, dificilmente eles são o protagonista. Geralmente, né, é o lourinho, é o cara que vai lutar do jeito Chuck Norris de ser, né? Pô, Chuck Norris pode ser meio velha essa referência, mas Chuck Norris, Sylvester Stallone, Steven Seagal, Jason Statham, essa galera. E tem esses caras que eles entram como colateral, como antagonista, ou às vezes como coadjuvante, aí vai ter uma cena de luta, assim, entre eles. Mas ainda assim, e tem que lembrar também, até hoje em dia, quem geralmente coreografa as lutas são esses caras. Eles são lutadores, eles são coreógrafos e eles atuam. Então, eles são chamados para fazer a coreografia, mas eu acho que eles devem meter um pouco o pé no freio, porque não é o mesmo estilo do asiático pro Hollywood. Então, Hollywood chega e dá uma... Eu acho que dá uma diluída um pouco, não sei dizer se na brutalidade, talvez, porque eu acho os filmes de ação de Hollywood um pouco bruto, comparado com os filmes asiáticos. E eu não tô falando nem bruto, assim, tem que ter gore, né? A gente tava falando do Iko Uwais, tem aquele A Noite Nos Persegue, no Netflix. Sim, A Noite Nos Persegue é o mesmo diretor do Através das Sombras, que saiu agora na Netflix. Ah, preciso ver. Atenção, eu vou falar o seguinte. Através das Sombras, Dona Débora, é um filme de duas minas porradeiras, as minas estraçalham a galera. Aí sim. Arte marcial e as minas são polinésias. Então você tem aí uma premissa bem parecida com A Noite Nos Persegue, que A Noite Nos Persegue você tem um protagonista masculino, que é de uma gangue, e ele não quer mais pertencer à gangue, né? Não mata a menina. Relutante. Ele sai fora. É o mesmo diretor, é o Timothy Jajanto, alguma coisa assim é o nome dele. E ele lançou agora na Netflix, inclusive é um dos mais vistos, a gente trouxe a crítica no canal. O André não gostou muito do filme, mas você que gosta de filme de ação de porrada, eu quero que você assista e depois eu quero que você traga a sua percepção, porque é legal, não conhecia esse seu lado. Ó, A Noite Nos Persegue. Tem a mesma assinatura, gore elevado, violência bruta. E eu quero depois que você traga essa percepção, já tô te pautando, né? Não, mas ela vai gostar. Eu tô muito feliz, porque é difícil você ver uma mulher que tenha esse gosto pra arte marcial, pra filme de ação. Bem legal, bem legal. Eu fico imaginando ela e o marido trocando ideia. Ela fala assim, tu vê esse filme de pancadaria aqui, o soco na cara... Né? Não é isso, Johnny? Ele que sabe como é, né? Não, volta essa cena aqui que eu quero ver essa voadora. Cara, mas o filme, assim, esse Através das Sombras, ele tem sequências de ação ótimas. Principalmente da abertura. Só que depois aí... Mas assim, eu acho, e eu falo isso nos vídeos, quando a gente traz filme de ação. O filme de ação, na minha opinião, o filme de artes marciais, ele tem que ter uma cena lendária. Por exemplo, os filmes do Van Damme, se você for pegar tecnicamente, são filmes que têm várias deficiências, só que tem aquele momento que você fica na cabeça, aquela voadora, ele abrindo aquele socão na barriga. Isso, aquela tremida. Tem a performance. A tremida. Tem a performance. Tem. Esse filme, o Através das Sombras, ele tem a performance, principalmente, da mestra e da protagonista. Isso não dá é que pra mim... Ele segue depois um exagero absoluto. Mas... Ele dá uma exagerada, mas eu gostei pra caramba. Tem uma tendência também. O próprio A Noite Nos Persegue é exagerado. Pra cacete, mas é uma assinatura do diretor, sim, né? Então, nenhum ser humano sobrevive aquilo, só pra dizer. Mas você, assim, né, nessa parte, você curte esses... Você gosta de ver a coreografia, você vê a história, você separa, ou pancadaria bem feita... Já tá valendo. Pancadaria bem feita já tá valendo, sim. Porém, o filme de ação... Vamos lá. Todo filme precisa ter um roteiro que pelo menos faça sentido. Um roteirinho decente. Isso. Um começo, meio e fim, umas conexõezinhas, uma arminha de Chekhov de preferência.
Isso precisa ter em qualquer filme. Isso é entendeu? Isso é a nossa infância, é isso aí. E aí... O Van Damme parece um boneco nos movimentos, né? Perfeito, o braço, lá. Ele é muito plástico, o chute dele era perfeito. Então, assim, precisa ter, como qualquer filme, de qualquer gênero, precisa ter para ser um filme. Abro um parêntese aqui para dizer que ainda não assisti, mas eu tô muito intrigada com essas críticas que saíram de Megalópolis. Que estão chamando, pô, isso aqui é mais uma obra de arte do que um filme, porque ele é muito desconjuntado, não sei o quê. Eu quero ver se é isso mesmo, mas deixando o Megalópolis de lado. Tem que ter estrutura, sim, mas não precisa ter o drama em excesso, não precisa ter a arte nesse sentido, esse tipo de cinema, arte em excesso. Agora, o que eu acho que deve ter é um bom protagonista. Uma boa dinâmica. Um protagonista com um bom coadjuvante ou um bom vilão. Isso tem que ter. Sim. Porque senão, ele é mais um filme de ação na prateleira, que beleza, você vai ver, vai se divertir, vai comer uma pipoca, mas não é um Hans Gruber, entendeu? Não é um T-1000, não é essa galera. Não é nem um Mad Dog do Operação Invasão, que o cara pouco falou e nunca precisou. Num soquinho ele já se comunica. Sim. Né? Ele é bem assim, até na imagem dele, você vê o cara, ele é isso aqui, assim, ele é magrinho, assim, e aí ele começa a lutar e vira o demônio. É muito bom. Então, assim, a gente tem umas imagens, eu acho que eu entendo o que você quer dizer. Um filme de ação, ele precisa ter uma boa imagem, precisa te marcar, o visual é importante, dinâmica também é importante. Agora, se a gente for honesto aqui, não dá pra ir muito longe em roteiro de filme de ação, né? Perfeito. Isso, muito geralmente bem. é o quê? Você vai ver um filme de ação, por exemplo, tinha uma época que eu tava na minha fase Jason Statham, junto com a minha mãe. Beijo, mãe, eu sei que você ama o cara. E aí... O André também. Jason Statham pra mim é o mesmo cara sempre, eu não consigo. Francisco Coco, atuações. Ele é o mesmo cara sempre. E não só o mesmo cara sempre, ele é o mesmo filme sempre. Talvez o mesmo filme 1, 2 e 3, mas não passa muito disso. O que acontece? Ou a mulher dele morreu, ou a filha dele morreu, ou alguém dele morreu, ou ele foi... sei lá, escorraçado de alguma gangue, ou ele é um ex-agente. O Jason Statham, ele é sempre um ex-alguma coisa no filme. Então, assim, não precisa pedir nada disso. Até John Wick, que a gente laureia pra caramba como uma ideia genial. Mano, o cachorro do cara morreu. E isso nos faz sentir muito, eu sinto muito, mas ainda é um roteiro mega simples. Simples. O que faz de John Wick é a técnica, é a arte marcial. É um protagonista baita carismático, que é o Keanu Reeves, e por isso fica na nossa memória. E a estética deles é bem diferenciada, né? O Keanu Reeves usou um chaco nesse último, brother. Fu, né? E teve o Donnie Yen. É verdade. Finalmente. Eu falei, mano, quando Donnie Yen? Quando? Agora tem que ter o Iko Uwais.